Hoje, quinta-feira, que é o Dia Europeu Sem Mortes na Estrada, fica então aqui a forma cantada deste tema. Agora passam 37 minutos das 2 da tarde, estamos com o espaço que tínhamos prometido a oferecer aos nossos ouvintes. É com grande alegria e entusiasmo que eu recebo mais uma vez nos estúdios do Rádio Clube de Angra o Dr. Ricardo Brasil, a quem começo por cumprimentar. Boa tarde, Dr. Ricardo. Olá, muito boa tarde a todos que nos possam estar a ouvir. E então, já não nos vemos há muito tempo, mas é como se tivéssemos estado juntos ontem, não é? Porque sem dúvida. Pelo meio aconteceram assim alguns imprevistos, mas eis que foi com muita alegria que vi que da sua parte havia vontade de estarmos aqui nos microfones desta, que é cada vez mais a nossa rádio, para podermos de alguma forma também exercer esta nossa função de rádio de utilidade pública. É por disso que queremos que, ao ouvirem não só, mas também aquilo que o Dr. Ricardo nos traz, as pessoas possam aprender um pouco mais. E o assunto para hoje, logo para abrir, qual é que foi o seu escolhido? Bom, antes de mais, quero voltar a agradecer aqui à Rádio Clube de Angra a oportunidade que dá à Casa de Saúde de São Rafael de prestar um trabalho à comunidade que serve e cada vez seguir mais as diretrizes da psiquiatria atual, que é uma abertura da saúde mental a toda a comunidade, e portanto a Casa de Saúde tem sempre cada vez mais vindo a desenvolver programas de intervenção e diretrizes para que a comunidade se sinta cada vez mais próxima da Casa de Saúde de São Rafael, e este programa de rádio é um exemplo disso, onde nós tentamos partilhar um pouco do conhecimento dos técnicos da Casa de Saúde à comunidade e poder também fazer com que a nossa voz chegue um bocadinho aos nossos ouvintes e que algumas dúvidas possam ser dissipadas ou que alguns pedidos de ajuda possam surgir depois disso. Vamos conversar. Um espaço da Casa de Saúde de São Rafael para toda a comunidade. Vamos conversar. Pois vamos então conversar instituição com instituição. Rádio Clube de Angra, Casa de Saúde São Rafael e Saúde Mental está de facto na ordem do dia. Eu costumo dizer, depois desta fase em que eu passei e da forma como estou a ser bem tratada como doente de cancro, eu costumo dizer a toda a gente, os doentes mentais deviam ter o mesmo tratamento que têm os doentes de cancro. Nunca ouvi isto a ninguém, mas sinto isto profundamente, o carinho que é dado, a informação, a ajuda, se fosse também canalizado para a saúde mental, penso que as coisas seriam todas muito melhores. Sim, claro que sim. Não sendo este o tema que nos traz cá hoje, mas com todo o gosto que o explore. Sem dúvida nenhuma que faço minhas as suas palavras, porque a saúde mental é um parente pobre da saúde, porque não é muitas das vezes visível a nível físico. O cancro, com os tratamentos, há uma debilidade muito significativa, há N efeitos secundários dos tratamentos, é uma doença muito agressiva, não é? Mas que tem, também há casos que não é, exatamente, mas que tem um impacto psicológico, muitas das vezes, não em todos os casos, mas tem um impacto psicológico muito grande no doente oncológico, não é? E claro que, como disse bem, há sempre uma empatia muito grande pelo doente oncológico, nos cuidados a prestar ao doente oncológico e toda a envoltura à volta da conjuntura, aliás, à volta do doente oncológico. Relativamente a essa componente da saúde mental, é por vezes posta de parte, como eu disse há pouco, que não é visível. Contudo, cada vez mais há um ênfase a essa importância, também pelo ritmo da sociedade, pela diferença cultural e pela mistura de culturas que as nossas sociedades vão tendo. Há sempre um acesso mais facilitado à saúde mental cada vez mais. Contudo, existe ainda um grande caminho a desbravar. Acho que o Ministério da Saúde, a Direção Regional de Saúde, etc., tem que trabalhar cada vez mais para isso, pois há muito sintoma escondido, muito sintoma camuflado, muita gente que não transparece aquilo que sente, nem o que se passa dentro de si. O que é que acontece? Depois, em alguns casos, é tarde demais a possível ajuda que poderia haver. As entidades competentes têm que perceber que a nível financeiro também tem que haver um maior investimento, um bolo maior para a saúde mental. Nesse aspecto, acho que também é importante referir que
própria saúde ocupacional, dos trabalhos, etc., também começa a emergir, mas ainda é um grande trabalho, principalmente na região autónoma dos Açores, a fazer quanto a isso, para as entidades patronais olharem para a saúde psicológica dos colaboradores e perceberem o que é que está por trás daquele funcionário que tem as funções X, nas horas X, no local X. Não é? É importante nós percebermos quem é aquela pessoa e porque é que ela deixou de ser tão produtiva, ou etc. Claro que a saúde mental é um campo muito abrangente e que teríamos aqui uma margem para falar sobre várias áreas, como já peguei aqui um bocadinho da saúde ocupacional, muito derivada exatamente da empatia que referiu aqui do doente oncológico, passando aqui pela saúde mental do mesmo. E depois eu acrescentaria também que a comunidade também em si pode ter alguma responsabilidade, no sentido em que se banaliza muito uma tristeza, diz-se logo que é uma depressão, e depois fica difícil até discernir quem é que está de facto deprimido, que precisa de ajuda, e aquele que estará só a querer meter uma baixa para não ir ao trabalho. Sim, infelizmente nós temos que perceber que vivendo num mundo muito abrangente e com uma variedade de culturas, como eu disse, de hábitos, de personalidades e de formações cívicas também. Temos que olhar para a sociedade desta forma. E na sociedade há pessoas boas, há pessoas competentes, há pessoas que não são tão boas e há pessoas que não são tão organizadas no exercício das suas funções. Há pessoas que têm primor naquilo que fazem, há outras que menos, há outras que têm paixão, há outras que nem tanto. E no meio destas pessoas todas, há umas que são justas, honestas e que são lá está, que fazem o que é esperado delas. Há outras que tentam aldrabar o sistema e que tentam arranjar por linhas e travessas o melhor para si. E a honestidade nem sempre impera no exercício das funções dos colaboradores ou nos atos cívicos de cada um de nós. E nesse aspecto é importante percebermos e estarmos atentos que nem toda a gente é boa, nem toda a gente, as intenções do outro para connosco nem sempre são bem dirigidas, nem sempre são bem intencionadas, digamos assim. Mas isso é uma problemática tão velha quanto o mundo, certamente claro que sim. O que é novo é aquilo que vamos falar agora, exatamente. Não é? Temos aqui a tecnologia que veio revolucionar o nosso mundo e hoje em dia vivemos rodeados de ecrãs, smartphones, tablets, televisões, computadores portáteis, fixos, consolas, etc. Dr. Ricardo, perguntava-lhe então, e agora? Com isto? Bom, isto é um desafio gigantesco para a sociedade atual. O ritmo do desenvolvimento tecnológico é muito expansivo, é um ritmo muito acelerado, em constante crescimento. Todos os dias há novidades, a tecnologia tem uma aceleração muito significativa e é claro que desde a própria internet à inteligência artificial temos aqui uma abrangência de áreas muito diferentes e muito específicas. Tempo também. Exatamente, num curto espaço de tempo que nos chegam com uma velocidade atroz. E nesse sentido, com esta velocidade atroz, nós estamos a dar aos nossos filhos, aos nossos jovens de hoje, computadores com uma inteligência artificial que nem eu sei utilizá-la muito bem, mas que eles, com a facilidade de aprendizagem, sendo autodidatas muitas das vezes naquela exploração, podem chegar a conteúdos que não são para a idade deles e que têm que ter uma vigilância parental muito significativa. E por mim falo, porque eu estou a falar enquanto psicólogo, eu enquanto pai estou a ter um desafio muito significativo, muito exigente em controlar o acesso do meu filho, que já tem 11 anos, ao telemóvel. Claro. E tem sido um desafio muito grande na minha casa também, onde também dá origem às vezes a alguns pequenos conflitos, como é óbvio. Portanto, é um desafio parental muito significativo. O acesso aos conteúdos tem que ser monitorizado. As crianças não têm maturidade cognitiva para poderem tomar as melhores decisões perante a exposição de determinados conteúdos. Isto é a lei da vida. Nós sempre tivemos alturas e temos que ter alturas, temos que ter supervisão. Quando nascemos, precisamos que nos ajudem a comer, ok? Que nos ensinem determinadas coisas. Depois aprendemos a andar.
Quando aprendemos a andar, damos os primeiros passos, mas nos primeiros passos temos que ter alguém ali ao lado para nos ajudar nos primeiros passos, porque senão vamos cair e podemos nos magoar. E depois vamos ganhando autonomia. Esse empoderamento do ser humano é muito importante e é muito significativo e é muito bonito ao longo da vida. Com esse empoderamento vamos obviamente desenvolvendo competências. Essas competências que são fruto da educação que temos, como das experiências, alguma parte hereditária também, obviamente, mas a hereditariedade não nos dá tanto quanto aquilo que o meio nos dá. As experiências que nós vamos tendo, a importância que cada um de nós atribui a cada experiência que tem. Dois irmãos gêmeos podem ter reações completamente diferentes e a mesma experiência pode ter um impacto completamente diferente no próprio ser humano. Neste âmbito, temos que perceber que, como eu estava a dizer, a monitorização nos primeiros anos de vida é muito importante. O caminho para a primeira infância tem que ser aconchegado, mas também impulsionado. Ou seja, tem de haver uma percepção de segurança por parte da família. Eu estou aqui, estou seguro, tem alguém que me protege, mas eu também sou capaz de fazer determinadas coisas e de conseguir resolver problemas. O objetivo é este também, resolver problemas na vida. E as crianças que têm atos facilitados e experiências facilitadas vão ter muita dificuldade em resolver problemas numa vida adulta. E esta sociedade é um espelho disto. Neste âmbito, às vezes é mais fácil dar o telemóvel ao nosso filho ou à nossa filha para eles ficarem mais sossegados, não é? É mais fácil, o pai e a mãe descansam mais, etc. No restaurante é muito visível, porque quer ir jantar fora em paz, pois isto tem consequências significativas. Eu acrescentaria, se me permite, que também os pais estão um bocado viciados também nos tablets. Os próprios pais também precisam de um tempo para estarem ali, que nem sempre é o tempo certo, mas ultrapassa os limites. Sim, sem dúvida. A tecnologia, atenção, tem aqui coisas também muito boas. Nós temos acesso à informação em menos de um segundo, e nós podemos nos instruir daquilo que queremos num curto espaço de tempo, e isso é uma vantagem muito significativa na sociedade atual. Portanto, a tecnologia tem vantagens, imensas vantagens, e não podemos tirar isto de cima da mesa, tal e qual como as nossas crianças têm acesso a coisas que eu não tive nem que a Odília teve quando éramos crianças, independentemente das fases de vida em que cada um está, ou dos tempos em que fomos educados enquanto crianças, tivemos obviamente acesso a conteúdos diferentes. Também cabe aos pais conseguirem mediar este acesso a estes conteúdos. Como eu disse, eu por mim falo, é difícil. É mais um desafio. É um desafio, exatamente, é um desafio muito grande. Neste acesso tem de haver monitorização, tem de haver controle parental. Há determinados conteúdos que as crianças não podem nem devem ter acesso, não só pelo perigo, e aqui temos várias histórias em que nós ouvimos falar de predadores na internet, nas redes sociais. Esse é um tema que iremos abordar com certeza para uma outra sessão. Não pode caber tudo, não cabe tudo aqui. Claro. As redes sociais e o acesso dos jovens às redes sociais. Os perigos, exatamente. É que eles se expõem por causa de desafios. Exatamente, não é? Mas a máquina que os nossos filhos têm, que tem inúmeras, lá está, possibilidades, não é? São milhões de possibilidades na palma da mão, num objeto que está na palma da nossa mão. E o acesso à internet é um deles. Ok. Independentemente de alguns pais terem bloqueados alguns sites, terem bloqueadas algumas aplicações, ou terem controle parental no número de horas que os filhos podem aceder à internet, existem sempre amigos do futebol, do basquete, do judo, do ténis, lá está, da ginástica, qualquer um, que não tem, se calhar, os telemóveis estão monitorizados quanto isso. E porquê é que é importante a monitorização? Porque o nosso cérebro não tem, como eu disse há pouco, maturidade cognitiva para poder ser capaz de discernir, quando for confrontado com algo que é menos bom, de tomar a melhor decisão. Tal e qual como quando nós caminhamos para a adolescência, às vezes perguntamos qual é a melhor idade para sair à noite. Isto é uma pergunta muito difícil de responder, porque nós temos que perceber que, tal e qual como uma fruta que nós compramos no supermercado, por exemplo, vamos lá ver uma banana, às vezes compramos a banana verde. Quando chegamos a casa não a vamos comer, porque ela não está pronta para nós a comermos. Temos que esperar uns dias e ela depois vai mudar a sua cor e nós percebemos quando é que ela está pronta para comer. O nosso cérebro, num período de tempo muito mais lento, tem um processo semelhante, ok? É verde
é imaturo, não está pronto para determinadas ações, para determinados comportamentos, nem ser exposto a determinadas situações. E então isto tem que ser faseado. Tal e qual como eu vou comer a banana, sei que tenho que esperar 2 ou 3 dias, tenho que perceber que na nossa vida também há comportamentos que não devemos acelerar, e temos que ter alguma ponderação quando vamos ser expostos a eles, seja um sair à noite e consumir álcool, como um simples telemóvel para a mão, que não é de nada simples. Nesse âmbito, o acesso à pornografia tem sido muito frequente nos nossos pré-adolescentes, e isto tem um impacto muito grave a nível do desenvolvimento neuronal. Porquê? Porque o acesso a conteúdos cujo cérebro não está preparado para ver, porque ainda tem uma fase muito imaginária do que é que são determinadas situações, o que é uma relação sexual, como é que nasceu, como é que o pai e a mãe conceberam, ou tiveram o ato sexual para conceber. Estão a começar a aprender nas aulas de ciências da natureza os primeiros... assimilar devagarinho. Exatamente, devagarinho, como é que é o corpo humano, como é que funciona, como é que é a concepção. Portanto, tem ali uma série, como é que é a reprodução humana. Portanto, tem aqui uma série de etapas que têm que ser seguidas e não devem, obviamente, não devemos saltá-las. Não é? É sempre um assunto até delicado. Sim, claro que sim. Conta todos os pais às vezes ficam sem saber muito bem. Então, mas como é que eu nasci? Como é que eu fui feito? É uma pergunta difícil, mas que um dia vai surgir e nós temos que saber estar preparados para responder à criança também. Se eles tiverem acesso a um site de pornografia, tudo se vai complicar na mente dessa criança. Então temos que ver aqui, porque há riscos quando a criança vê pornografia que retrata atos abusivos e misóginos também. Portanto, retrata aqui todo um comportamento que muitas das vezes não é o comportamento real no ato sexual, dependendo dos gostos sexuais de cada casal e dos fetiches de cada um. Muitas das vezes é uma encenação em que a criança não consegue perceber a diferença entre o real e o que é mais teatralizado, etc. Mesmo assim, o próprio ato sexual envolve uma interação entre dois seres humanos com um comportamento diferente daqueles que as crianças estão habituadas a ver, em que podem, se forem expostos a isso, podem perceber que há uma violência que no fundo não trata de ser assim, não é? O ato sexual é uma interação física, mas que a criança, se for exposta vai ter tendência a identificar como violento, pelos gemidos, pelos sons que o ser humano depois produz, pelo toque, pela maneira como o pai e a mãe se tocam, ou lá está, os companheiros, o pai ou a mãe, o madrasto, o pai, ou o casal em si, ou o casal de namorados, até do irmão, etc. Portanto, temos aqui uma série de comportamentos que têm que ter um timing para chegar, ok? Eu dou-vos um exemplo. E ainda há bocadinho falei com a mãe desta criança a pedir autorização, consentimento para partilhar esta informação, não referindo nomes, como é óbvio, mas para partilhar este caso, um consentimento da mãe para partilhar o caso do seu filho, de uma criança que siga em privado, que tem 11 anos e que, através de uma atividade desportiva, num grupo de amigos, teve acesso à pornografia. Como é óbvio, ficou curioso e quando chegou a casa foi explorar mais um pouco daquilo que tinha visto. Depois, a consequência que teve nesta criança foi exatamente o desenvolvimento de uma perturbação de ansiedade muito significativa, que se desencadeou para uma perturbação obsessiva compulsiva. E neste momento temos rituais muito difíceis de superar. A criança voltou a pedir para ficar a dormir com a mãe, ficou muito culpada de ter visto, porque depois explorou vários tipos de atividade sexual, heterossexual, homossexual, com animais, porque a criança não tem limites, o lobo frontal, a área do cérebro que controla os impulsos, como eu disse há pouco, com o exemplo da banana, ainda não é suficientemente maduro para poder avaliar aquele estímulo, retê-lo, codificá-lo, para depois dar uma resposta adequada ao que se deve fazer perante aquela situação. Portanto, não havendo esse limite, ou seja, a mesma coisa que é ter um leite que tem que ser coado e não tem o filtro, não tem o coador. Então, as impurezas de um filtro de um carro, é a mesma coisa que é tirar o filtro de um carro. Não percebendo absolutamente nada de carros, mas é mais ou menos isso. Ok? O que vai acontecer é que vão entrar impurezas que vão
com certeza, e se houver aqui algum mecânico que perdoe-me nessa descrição, mas as impurezas vão fazer com que o filtro, que não há depois, o motor fique com problema, ou o radiador, não sei muito bem, não percebo muito disso. Mas pronto, é igual. A criança não tendo esse filtro, ou seja, não tendo o lobo frontal suficientemente maduro para poder controlar, ok, o impulso, vai tomar decisões que não são as mais adequadas para a idade deles, e se for exposta a conteúdos que vão ser agressivos emocionalmente para ele, poderá ter consequências muito significativas, como há deste caso, em que este miúdo, para além desses rituais obsessivo-compulsivos, perdeu aqui um bocadinho a noção do que é o perigo e passou a ter comportamentos que anteriormente não se verificavam, como uma panela ao lume e pôr as mãos na panela para ver como é que é a sensação do toque na panela, o atirar-se de uma varanda de um segundo andar, não se magoou, de um primeiro andar, não se magoou, mas podia ser magoado, ter tendência para ir pôr as mãos na tomada, ou seja, estamos aqui a falar de comportamentos que refletem, que são o espelho de uma regressão cognitiva, emocional, a estágios de desenvolvimento anteriores, ok? Onde, nessas alturas, o nosso cérebro ainda não é suficientemente maturo para fazer esse filtro, como uma criança de 2 anos ou 3, que temos que estar ali a monitorizar. Então, temos aqui este pré-adolescente de 11 que tem uma regressão emocional a estados de desenvolvimento anteriores, onde passa a ter comportamentos semelhantes àqueles que tinha em estágios de desenvolvimento anteriores, como se o lobo frontal deixasse de ter o filtro que se desenvolveu ao longo dos anos de uma forma natural. Portanto, obviamente que isso gera uma ansiedade muito grande, porque a criança é exposta e não tem o filtro para tomar as melhores decisões. Pronto, o caso está a ser acompanhado em psicologia, foi encaminhado para a pedopsiquiatria, e tudo está a começar a organizar-se de uma forma positiva, mas é importante, acho que este caso foi importante partilhá-lo para os pais que às vezes dão um telemóvel para a mão dos filhos. Um jovem com um telemóvel tem uma possibilidade inúmera de escolhas, e nós temos que estar atentos àquele jovem que está quietinho no seu cantinho, no canto do sofá ou no quarto, com um telemóvel na mão. Um telemóvel é uma janela para o mundo e nós temos que estar atentos a isto. Eu quero agradecer muito esta partilha, principalmente porque de facto é dar quase um rosto e uma localização. São jovens que estão aqui no nosso meio e que já estão a sentir isso. Isso não acontece só nos filmes. Muito obrigada pela partilha, pela autorização também dos pais. E quanto a nós, infelizmente o tempo já não nos permite ficarmos muito mais. Queria deixar o microfone para as suas palavras finais por esta semana, porque para a semana cá estaremos. Para a semana cá estaremos com muita boa energia e força de vontade de poder chegar ao outro, fazer chegar ao outro a informação que muitas das vezes não flui. A rádio é sem dúvida um canal de comunicação muito importante. A Casa de Saúde tem o privilégio de poder utilizar esta ferramenta para chegar a quem mais precisa, e mais uma vez, em nome da Casa de Saúde, um agradecimento especial ao Rádio Clube de Angra e à mãe que me autorizou a partilhar esta história, que me disse ao telefone que espero que possa chegar a outras mães e outros pais e que sirva de prevenção para futuros episódios como este. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Dr. Ricardo Brasil. Vamos conversar. Um espaço da Casa de Saúde de São Rafael para toda a comunidade. Vamos conversar. No Rádio Clube.